Olá, meus amores, bom dia. Com mais uma aula online, né? E hoje nós iremos pegar o livrinho de português, que nele o nosso assunto de hoje é gramática, lá na página 146. Livrinho de português, vamos lá? Todos pegando? E aí, encontraram? Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje no livro de português é substantivos coletivos. É uma aula que a gente já viu lá em gramática, certo? E aqui nós iremos reforçar para que ninguém fique em dúvida, não é verdade? Então, todos na página 146 no livro de português, certo? Então, para dar início, vou ler um texto, quero que vocês acompanhem esse texto. Nasci no bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo com um assobio rouco. Depois fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. Então, aqui o que diz? O que dizia primeiro, né? Leia o texto e observa a palavra destacada. Qual é a palavra que está destacada aí? A palavra destacada, quem observou que foi bosque, parabéns, que a palavra destacada aí que nós temos é bosque. Esse texto ele foi escrito por Marilene Godinho, certo? E veja essa frase. Nasci num bosque. Uma frase, né? A palavra bosque indica muitas árvores juntas, né? A palavra bosque indica muitas árvores juntas, ou seja, um conjunto de árvores. Bosque é um substantivo coletivo. Substantivo coletivo é um substantivo comum, que que mesmo no singular, ele indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, um bosque, né, quer dizer várias árvores, né? Ou seja, é um conjunto de seres da mesma espécie. Deu para entender, não é? O que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, lá na página 147, nós iremos conhecer alguns coletivos. Então, todos acompanham na 147. Então, álbum, coletivo de álbum, é fotografia, selos, figurinhas. Nós temos, né, 3 coletivos de álbum. Alcateia, de lobos. Alfabeto, de letras. Armada, de navios de guerra. Arquipélago, ilhas. Atlas, mapas e cartas. Bando, de árvores, assaltantes. Batalhão, de soldados. Biblioteca, de livros. Boiada, de boi. Bosque, de árvores. Cacho, pode ser de uvas e de bananas. Cafezal é plantação de café. Cambada, vagabundos. Caravana, viajantes. Cardume, peixes. Classes de alunos.
constelação de estrela, década, período de 10 anos, discoteca de disco, elenco de artistas, de atores, enxame de abelhas, exército de soldados, esquadra de navios, esquadrilha de aviões, fauna de animais de uma região, flora de plantas de uma região, frota, caminhões ou ônibus, junta de bois médicos, galeria de objetos de arte, manada de gado, de cavalos, de éguas e elefantes, matilha de cães, milênio, período de 1000 anos, molho de chaves, multidão de pessoas, ninhada de ave, filho e filhotes, nuvem, insetos, penca de bananas, pinacoteca de quadros, pomar, árvores frutíferas, quadrilhas de ladrões assaltantes, ramalhete, flores, rebanho de ovelhas, de bois, de cabras, rechas, alho, cebolas, revoada, pássaros, pombos, pardais, séculos, período de 100 anos, tribo de índios, turma, alunos, trabalhadores, vara de porco, orquestra ou banda são de músicos. Observem também outros coletivos, que é dezena, ano, canavial, trimestre, bananal, dúzia, milhar, centenas, semestre e meninada. Esses também são coletivos. Então, vamos lá na página 148, que nós temos uma atividade que vai melhorar mais o entendimento de cada um, certo? Então, na primeira questão, que essa atividade é para casa, né? Preste atenção, vocês irão fazer em casa, a tia não vai fazer aqui coletivo com vocês, certo? E próxima aula a gente irá ver a correção e ver onde acertou e onde ainda temos dúvidas, certo? Então, primeira questão, assinale o coletivo de peixe. Qual o coletivo de peixe? É pomar, cardume ou vara? Então, você vai marcar um X onde está o coletivo. Disco, é cacho, viveiro ou discoteca? E assim sucessivamente. Você vai marcar os coletivos de todas essas palavras que aparecem na primeira questão. Segunda questão, escreva o coletivo de viajantes. B, filho. Então, você irá escrever o coletivo dessas palavras, certo? É da A até a J. Terceira questão, complete as frases com os coletivos dos parênteses. Aí vocês vão completar as frases com os coletivos que está no parêntese. Aí temos A, B, C e D. Aí temos os coletivos dos parênteses, vocês irão completar as frases. Aí lá na página 149, nós temos a quarta questão. Encaixe na cruzadinha o coletivo do nome das figuras. Aí vocês irão encaixar nessa cruzadinha, certo? Página 150, quinta questão. Compare o sentido das palavras destacadas nas frases a seguir. Aí temos, agora responda. A palavra bando tem o mesmo sentido nas duas frases. Explique, vocês irão explicar se ela tem, se ou não, aí irão justificar, certo? Sexta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos a primeira, temos de 1 a 8, e vocês irão numerar de acordo, a segunda de acordo com a primeira, certo? Por exemplo, cafezal. Cafezal é plantação de café, aí número 4. E assim sucessivamente, certo? Sétima questão. Sublinhe os substantivos coletivos. Aí temos letra A, você vai sublinhar. Na casa da vovó há um pomar. Aí você vai sublinhar onde é que está o substantivo coletivo. Assim nós temos a frase B, C, D e E, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijos!